A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, familiares, que Deus abençoe a cada um de vocês, você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu vim aqui com mais um vídeo, e hoje é o vídeo da oração, irmãos, que vai ser feita ao final desse vídeo, para você, para a sua família, para todos nós que precisamos do Senhor. Mas antes, pessoal, eu gostaria de tocar num tema aqui muito forte que eu vi, que eu tenho acompanhado aí nos noticiários. Você com certeza tem visto esse vídeo aqui. Acompanha comigo esse vídeo dessa notícia. A cidade de Los Angeles, no sul da Califórnia, declarou estado de emergência pelo fogo. As áreas afetadas por incêndio foi de 4 para 1.170 hectares em questão de horas. We're here in the heart of the Pacific Palisades, in a neighborhood that is a total loss. You've got a home here, I'm going to flip over here. Another home lost. When we go over this way, homes down this street gone. This one completely leveled. Oh my God. Muitas casas das cidades foram atingidas pelo fogo. Os moradores estão abandonando seus carros para escapar das chamas. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais que atingem Los Angeles e cidades vizinhas já provocaram a morte de pelo menos 5 pessoas. Mais de 100 mil moradores receberam ordens para sair de casa. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí o vídeo das notícias sobre o incêndio, como nunca visto antes aí lá na Califórnia, nos Estados Unidos, chegando até Hollywood ali, né, onde que é feito todos os filmes, a maioria dos filmes que a gente conhece aí, que estão nas plataformas, né? Tem os atores mais famosos, inclusive casas de grandes famosos foram destruídas totalmente, tiveram que sair fugidos urgentemente, sem tempo de pegar nada, pessoal. Diante disso, pessoal, eu tenho visto aí, não sei se vocês viram, têm conhecimento a respeito aí de por que será que está acontecendo tudo isso, né? E eu vi um vídeo aqui, pessoal, quero que vocês acompanhem comigo. É um vídeo muito forte, eu acreditei nesse vídeo, né? Eu creio em profecias, e um jovem lá da África, no mês de setembro de 2024, profetizou, né? Teve essa revelação de Deus a respeito do que iria acontecer lá na Califórnia. Acompanha comigo aqui, ó. Eu disse que a Califórnia vai enfrentar o julgamento de Deus. Eu disse claramente que a Califórnia enfrentará o julgamento de Deus. E é um sinal que Deus está retirando as suas mãos da Califórnia. Eu disse isso há alguns meses. E essa profecia ainda está valendo. Ela ainda está em vigor. Deus está se afastando da Califórnia. E o que eu estou profetizando é o que eu estou vendo. Se eu vi destruição e desolação, eu tenho que falar destruição e desolação. Se eu vir vida, tenho que falar vida. Se eu vi destruição e desolação, eu tenho que falar destruição e desolação. E há alguns meses eu disse que haveria um desastre de incêndio na Califórnia. Um incêndio que nunca houve. Tenha cuidado ao falar. Quando liberamos a palavra de Deus, teste, mas não fale mal, porque quando você fala mal e um julgamento duplo virá sobre você. Então tomem cuidado. Orem pela Califórnia. Se vocês querem que a Califórnia se escape, arrependa-se. Eu disse a você que na Califórnia o clima vai se intensificar. O inverno vai se intensificar. Os ventos vão se intensificar. As queimadas vão se intensificar. Eu disse a vocês, conforme as queimadas se intensificam, milhares fugirão da Califórnia, porque a Califórnia se recusou a ouvir a voz do Senhor. A Califórnia se recusou a ouvir a voz do Senhor.
eu também estou vendo aparições estranhas na Califórnia. Eu estou vendo aparições estranhas, espirituais para as pessoas na Califórnia. E as pessoas pensarão que são alienígenas, mas isso não existe. São ocorrências espirituais na Califórnia. Há sinais espirituais que Deus liberará, alguns sinais espirituais na Califórnia. A solução para a Califórnia é o arrependimento. Solução para a Califórnia é o arrependimento. Tá, irmãos, o vídeo desse irmão lá da África, que Deus revelou a ele antecipadamente o que iria acontecer. E nós percebemos, irmãos, que pela fé, nós acreditamos que é um aviso de Deus, né? É Deus avisando ao homem, né, que se arrependa dos seus pecados, que se arrependa da sua maneira de pensar, que se arrependa da sua maneira de viver, das suas atitudes, né? A gente tem acompanhado aí, não sei se vocês assistem filmes, pessoal, mas os filmes de hoje feitos aí tá muito pecaminoso, pessoal. Até os filmes que não é para ser com teor tão pecaminoso, às vezes é uma simples história, mas lá contém mensagens subliminares, mensagens ocultas das trevas, né, para contaminar a todos, né, a todo o mundo que acompanha, assiste filmes aí imorais, né, com cenas obscenas, né, que às vezes não só para criança e jovem, né, vai incentivar eles, deturpar, né, a mente dos jovens, das crianças, contaminar na verdade. E filmes terríveis de assassinato, sem dó, filmes de terror onde invoca espíritos malignos, e quando a pessoa assiste aqueles filmes de terror, né, entra, né, abre portais, abre a porta para o inimigo entrar dentro da casa das pessoas, de quem está assistindo, dentro da mente, dentro dos sonhos, né? Então, eu acredito que esse aviso que Deus permitiu é porque Deus deve estar muito irado com o pessoal lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos. Sim, tem muitos cristãos lá também, né? Inclusive, é aviso para os cristãos começar a evangelizar mais, falar mais de Deus, né? Pregar mais a palavra do Senhor, não só dentro da igreja, mas na rua, na escola, no trabalho, usar suas redes sociais para falar de Deus e avisar que Deus está irado com o pecado, com a contaminação da humanidade, e Ele quer o quê? Que se arrependam. Esse vídeo serve não somente, né, para o pessoal que não é cristão, mas também para os cristãos, né? Então, esse vídeo aqui, essa oração que a gente vai fazer hoje é para arrependimento, também pelos pessoal lá que está sofrendo e tal, mas também para a humanidade se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus, inclusive a gente que está dentro da igreja. Muitas vezes a gente fraco, desanimado dentro da igreja, muita gente em pecado, escondendo pecado dentro da igreja. Deus ama o seu povo e quer que o seu povo também se arrependa. Olha esse outro vídeo aqui, meus irmãos. Esse outro vídeo, irmãos, eu vi ontem e quero compartilhar com vocês um aviso, não só para quem não é convertido a Deus ainda, quem não vai na igreja, quem não serve a Deus, mas para os cristãos ficarmos espertos com a volta de Jesus, com os pecados que a gente às vezes guarda escondidinho, para a gente abandonar esse pecado, se arrepender e se voltar a Deus, dedicar mais a Deus, a oração, a leitura da Bíblia, né?
em agradar a Deus. Ouve esse vídeo, assista comigo. Irmãos, vejam comigo a visão que o pastor Tiago teve no dia 29 de dezembro e ela está se cumprindo da forma que ele viu. Veja isso. Muitos cavalos. Aleluia. Algo muito sério está por acontecer com muitos cavalos, eu vejo. Ok? Isso vai estar nos jornais. Em tudo que é jornais estarão. Inclusive um desses cavalos eu estou vendo, ele é marrom e branco. Ele é marrom e branco aqui na face. Aleluia. Isso será mais um sinal. Quando isso acontecer e passar no jornal, esses cavalos que vocês verão passando nos noticiários, isso será mais um sinal de Deus para a igreja, para se preparar para o arrebatamento pré-tribulacionista. E que Deus fará maravilha no meio de vós, para preparar a igreja para sair dessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh my God. Hoje é dia 29 de dezembro de 2024. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Olha isso, que profecia, hein, meus irmãos? Sobre aí os cavalos, né? Correndo lá no meio das chamas. Deus, ele ainda tem profeta na terra. Não é só na época da Bíblia que existiam os profetas, né? Profeta, para você que não sabe o que é um profeta, profeta é aquele que Deus manda ele falar alguma coisa para alguém, para uma nação ou para uma pessoa, e ele tem por obrigação falar o que ele ouviu, o que ele viu através de visão ou através de sonho, né? Profeta é aquele que Deus fala com ele e ele obedece e transmite uma mensagem, normalmente, pessoal, uma mensagem de juízo, de conserto, para as pessoas se consertar, se arrepender dos seus pecados, né? Então agora, antes da gente fazer a oração, eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia, alguns versículos sobre arrependimento. Vamos lá, irmãos, eu gostaria de ler primeiramente para as pessoas que não conhecem Jesus, não são convertidos, como muitos lá de Hollywood, que precisam entregar suas vidas para Jesus, creem em várias coisas, tem outros deuses, né? Imagens das águas, imagens de madeira, deuses mitológicos, astrológicos, mas Deus quer que você se converta ao único Deus, o Criador do céu e da terra, o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Quero ler em 2 Crônicas, abra sua Bíblia, anote o versículo e medite nesses versículos, que é a boca de Deus, é a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, diz assim, porque o Senhor, o vosso Deus, ele é piedoso e misericordioso, e não vos desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Amém. Então, o que Deus espera do ser humano? Que o ser humano se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. O arrependimento, ele é mudança de pensamento, ele é mudança de hábitos e ele é conversão de caminho, né? Você está indo para lá, no caminho do pecado, você vai parar de andar no caminho do pecado e vai andar no caminho de Deus. Isso é se arrepender. Não é simplesmente a gente fazer um pecado que desagrada a Deus e a gente sentir aquela tristeza ali no momento. Nossa, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado isso, né? Pensado. Não. Arrependimento não é essa tristeza momentânea. O arrependimento para Deus é você parar com isso, é mudar
os pensamentos, mudar o caminho, ir no caminho de Jesus, né? Olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, né? Seguir no caminho que está proposto. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Agora um versículo para a gente cristão, para você e para mim, que somos falhos pecadores, né? Todo dia você comete pecados, né? Mas a Bíblia fala que Jesus nos chamou das trevas para a luz, né? Jesus colocou a gente num novo caminho e nos transformou numa nova criatura quando aceitamos a Ele, entregamos a vida para Ele, nos batizamos. A gente precisa não andar no caminho do pecado, né? Iniquidade, pecado ali que a gente está sempre teimando, fazendo escondido, né? A gente vai pecar alguma coisa ou outra, tudo bem, se arrependa, confesse, peça a Deus: eu não quero mais fazer isso. É diferente de você viver pecando e falar: não, isso aqui não tem jeito, eu não consigo parar de fazer esse pecado, não tem nada a ver, tem gente que faz coisa pior que eu, né? Dando desculpa para viver na prática do pecado. Ó, que Deus fala pra gente. Também no livro de Crônicas, 2 Crônicas, agora no seu capítulo 7, versículo 14, fala assim para os cristãos, o povo de Deus que está dentro da igreja. Olha o que ele fala, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém e glória a Deus. Você entendeu aqui, meu irmão, em Cristo Jesus? Você que fala que é cristão, que é servo de Deus, que ama a Deus, né? Precisamos nos humilhar a Deus, chorar pelo nosso pecado, chorar na presença de Deus, né? Senhor, me perdoa, orar, conversar com Deus mais a respeito do pecado, que a gente fica ali teimando nesse pecado, desagradando a Deus, entristecendo, provocando a ira de Deus sobre nós. Precisamos buscar a face de Deus, orar mais, ir mais à igreja, né? Não faltar nos cultos, colocar um propósito de leitura da Bíblia, né? Propósito de oração, jejum, se converter, mudar a mente, pedir a Deus: muda minha mente, Senhor. Aí Deus vai ouvir lá do céu. Ó como é que Ele misericordioso, mesmo a gente sendo pecador. Se nós se arrepender, Ele vai nos ouvir, vai nos perdoar dos nossos pecados, vai sarar a nossa terra, Ele vai sarar o nosso pecado, vai ajudar a gente a não ser mais pecador. Precisa de cura a nossa mente, o nosso corpo contaminado pelo pecado. Ele vai sarar se a gente se humilhar e buscar a Ele. Amém? Agora eu quero ler mais alguns versículos, irmãos, e não vou comentar porque eu tenho mais coisas à frente a comentar e orar. Olha lá em Joel que fala a Bíblia, ó: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e Ele é compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, vamos lembrar ali daquele vídeo, que o irmão falou lá no primeiro vídeo, o irmãozinho da África, que é para a Califórnia se arrepender, né? Se arrepender, que Deus iria se arrepender do mal. Não que a Bíblia, não que Deus ele se arrepende do que ele faz, né? Mas Deus ele permite coisas ruins acontecerem, né? Não que Deus é um Deus maldoso, mas Ele permite coisas ruins acontecerem para que as pessoas acordem, para dar um chacoalhão e aqueles que querem ser salvos se arrependam dos seus pecados.
né? Porque se Deus só ficar ali, Jesus te ama, usando pessoas, Jesus te ama, sem explicar, às vezes a pessoa recebe, Jesus te ama, nossa, eu estou em pecado e Jesus me ama, mesmo assim Jesus me ama, mesmo eu fazendo tudo isso aqui. Mas tem hora, sim, Deus ama o ser humano, mas não ama o pecado dele. Deus ama o que ele criou ali, a pessoa, mas não ama as atitudes, o pecado, a imundície que nós fazemos. Por isso Deus permite o mal vir, né? E se a gente se arrepender e se converter, ele para de enviar o mal, ele se arrepende do mal, de enviar o mal, como diz aqui Joel. Olha aí, eu acabei explicando. Provérbios 1:23. Convertei-vos, Provérbios 1:23. Ó, que Deus espera da humanidade. Convertei-vos pela minha repreensão. Se convertam pela minha repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém, glória a Jesus. Aí, ó. Se a gente se converter pela repreensão, Deus está repreendendo a Califórnia. Para com essa imundícia. Eu me lembro agora, carnaval aqui no Brasil também, não é só a Califórnia. Eu me lembro de Covid. Eu me lembro de antes do Covid, carnaval, pessoas fazendo lá imagem de demônio em carro alegórico, pessoas vestidas de demônios e do diabo, ali, judiando de Jesus, né? Ali na escola de samba ali. E Deus repreendeu, eu acredito pela fé, Deus repreendeu com Covid o mundo. Irmãos, o mundo está acabando, o fim está próximo, Jesus está voltando e precisamos nos preparar. Deus, ele é amor demais, ele repreende o filho que ele ama. E aí, se arrependermos, converter a Deus, Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, para nós nos purificar de toda a imundície, todo o pecado. E já eu quero ler com você. Às vezes você pergunta assim, mas arrepender do quê? O que o irmão Diego está falando? Esse irmão está doido? Eu tenho que me arrepender do quê? Eu não faço mal para ninguém, não mato ninguém, não roubo ninguém. Eu tenho que me arrepender do quê? Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo as pessoas, eu dou a cesta básica para alguém, eu ajudo o mendigo na rua, eu ajudo o parente que está precisando, o vizinho. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço não. Eu tenho que me arrepender de quê, irmão Diego? Vou te mostrar na Bíblia do que Deus quer que a Califórnia se arrependa, o Brasil pecador, né? O carnaval, festa dos pecados. Arrepender de quê? Já que eu mostro para os irmãos, vamos para mais um versículo. Olha aqui, meus irmãos e irmãs, parentes, amigos, um exemplo de que Deus se arrepende de enviar o mal. Jonas capítulo 3, versículo 10. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O mal que lhes faria, né? Não que Deus seja mau, Deus é bom. Mas as coisas maus, ruins, Deus usa também, né? Tem filho teimoso que não obedece o pai. Tem filho que o pai fala, não faz isso, não faz aquilo, e o filho desobedece, continua fazendo coisa errada. E o pai que ama, ele castiga, né? Castigo dói. Para a gente, castigo não é bom, castigo é ruim, é mau aos nossos olhos, né? Às vezes a gente pensa que Deus está querendo cortar as nossas asinhas de ser livre, mas Deus está amor, Ele está vendo que estamos caminhando para o lago de fogo do inferno, e Ele nos avisa, Ele não quer que ninguém vá para lá, mas que todos
se arrependam dos seus pecados. Né? Aqui, lá na cidade de Nínive, o povo estava vivendo na prostituição, assassinato, ruindade, idolatrias a outros deuses. Estava uma imundície lá em Nínive. Todo tipo de pecado sexual, imoralidade que você imaginar que exista, estava acontecendo lá. E Deus mandou um profeta lá, aquele lá da baleia, sabe? Que ele não queria obedecer a Deus, uma baleia engoliu ele. Ele ficou com medo de ir lá, nessa cidade de Nínive. Fugiu. Deus permitiu uma baleia engolir ele, ser jogado no mar. Mas a baleia... Até o Jonas lá na baleia se arrependeu. Não, Senhor, me tira daqui dessa baleia, desse peixe grande. Eu vou lá fazer tua vontade. A baleia cuspiu, vomitou ele lá em Nínive para ele pregar contra o pecado, para o povo se arrepender. E o povo lá se arrependeu. Deus falou que ia mandar um juízo lá, se eles não se arrependessem. E Deus ia mesmo. Quando Deus fala, Deus manda. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. E aqui diz, Jonas 3,10, que Deus viu as obras deles. Deus viu, Deus quer ver o nosso arrependimento, a nossa mudança. Deus viu como eles se arrependeram do mal, né? Como eles se arrependeram, e Deus se arrependeu também. Falou, não, tá bom. Se converteram. Estão parando com seus pecados, não vão enviar mais juízo. Amém? Vamos agora para mais um versículo, irmãos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Esse é forte. Provérbio 28, 13. Marca aí na tábua do teu coração e na sua Bíblia. Marca na tábua do teu coração. O que esconde, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, olha que bênção, hein? A palavra de Deus é muito misericordiosa, amorosa. Deus está falando aqui para mim, que sou cristão, que luto, né, para obedecer a Deus, para mim também. Não encubra os seus pecados. Não encubra as suas transgressões. Não finja que não está acontecendo nada. Não finja que esse pecado é um pecadinho. Para de esconder o seu pecado e confessa a mim, o Criador. Para de abrir brecha para o diabo entrar na tua vida e destruir as bênçãos que eu já te dei. As bênçãos que eu ainda quero te dar. Para de encobrir as suas transgressões, cristão. E você que não é servo de Deus, você que vive no mundo, para de achar que nada, não tem nada a ver. Tá tudo bem. Às vezes a sua vida tá uma desgraça, dando tudo errado. Nada dá certo. Sentimentalmente, financeiramente, moralmente, espiritualmente, tá tudo dando errado e você tá escondendo ali, tá quieto. Não se converte a Deus. Jesus fala, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa, você precisamos confessar a Deus, abrir a boca, né? Falar, Senhor, eu sou um pecador imundo. Senhor, eu sou um desobediente. Senhor, eu pequei. Senhor, eu desobedeci, né? Me perdoa, me ajuda a mudar. Afasta de mim essa imundícia, esse pecado que o Senhor abomina. E o que confessa
e deixa, ó a outra palavra, deixa, não faça mais, arrume maneiras de você não fazer mais. Primeiro confessa, se arrependa, fuja do pecado, não dá brechinha para você fazer de novo esse pecado, deixa isso. E Deus é misericordioso para te perdoar, para te ajudar. Amém? Agora vamos para um outro ponto aqui, muito forte e gravíssimo e esclarecedor. O inimigo, Satanás, inimigo das nossas almas, não quer que eu grave esse vídeo, não quer que eu fale sobre esse assunto, mas Deus é amor. Como lá no começo do vídeo, Deus usou o irmãozinho para falar da Califórnia, né? Lá em setembro do ano passado, e agora está acontecendo. E o irmãozinho muitas vezes, e agora? O Senhor quer mesmo que eu falo, Senhor, sobre isso? Teve coragem e falou, né? E eu vou falar para vocês também. Você que não é crente, não é cristão, não é servo de Jesus, vive uma vida lá no mundo do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí você se pergunta, mas eu tenho que arrepender de quê? Vou te falar não onde está, o que você tem que se arrepender. Você que é crente, está dentro da igreja, servo de Deus, cantor, cantora, pregador, evangelista, músico, e está aí escondendo o pecado. Deus quer que se arrependa, pare de pecar. Arrepender do quê? Gálatas, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são elas. Vou falar detalhadamente, não como está na Bíblia, né? Somente. Vou explicar o que é. Deus quer que você se arrependa da prostituição, que é relação em troca de um benefício, uma relação sexual em troca de um benefício ou de um valor financeiro. Deus quer que você se arrependa do adultério, relação fora do casamento ou com alguém casado. Deus quer que você se arrependa da fornicação, relação sexual antes do casamento. Deus quer que você se arrependa da impureza, pecado de impureza, que são sentimentos e pensamentos indecentes, maliciosos, e também toda prática sexual fora do padrão de Deus, impureza. Deus quer que você se arrependa da sua lascívia. O que é lascívia? É sensualidade, se vestir de maneira sensual, falar, pensar lascivamente. É um comportamento sexual desenfreado, né? Relação sexual desenfreada, fora da vontade de Deus. Deus quer que você se arrependa da sua idolatria, adorar a imagens, segundo mandamento de Deus que a humanidade tem ainda, ó. Segundo mandamento, não fará para ti imagem de coisa nenhuma, que há no céu, na terra, debaixo da terra, não se prostrará. Deus quer que se arrepende da idolatria, e da idolatria de hoje também, que é o amor exagerado a alguém, amar alguém mais do que a Deus. Hoje tem idolatria de cantores, pessoas idolatram cantor, atores, idolatra dinheiro, né? Tudo que a gente ama mais que Deus, idolatria. Deus quer que a gente se arrependa das feitiçaria, bruxaria, encanto, adivinhação, horóscopo, toda sorte de pecados relacionados à feitiçaria, adivinhação. Deus quer que a gente se arrependa das nossas inimizades, né? A ausência de amizade, não ter amizade das pessoas, ódio das pessoas, né? Às vezes tem uma discussão, fica com ódio, guarda raiva, não quer amizade com aquela pessoa mais, inimizade. Deus quer que a gente se arrepende do quê? Outro pecado lá de Gálatas, da porfia. O
que é isso, porfia? Pecado de porfia é discussão, tá sempre ali com discussãozinha, disputando, brigando com palavras, né? Porfias e emulações também está lá. Emulações. Pecado de emulação é o quê? É o sentimento de você querer superar alguém, né? É aquela rivalidade. Dentro da igreja tem, no mundo tem, no trabalho, onde for, na escola, rivalidade. Emulações. Outro pecado que Deus quer que se arrependa, iras. O que é iras? É agressividade que ele tem dentro da gente, ser uma pessoa agressiva, uma pessoa raivosa, uma pessoa furiosa, né? E também aquelas pessoas que têm um desejo dentro de si, de vingança, de se vingar, né? Deus quer que a gente coloque na mão dele esse pecado, né? Tá aqui, Senhor. Muda-me. Pecado de peleja. O que é isso, peleja? É lutar, combater, ter aquela briga, desentendimento com as pessoas também, não é? Dissensões. O que é dissensões? Pecado de dissensão é ter desavença contra alguém, é dividir, né? Criar inimizade entre as pessoas, dividir, divergir. Se arrependamos dessas dissensões. Heresias, pecado de heresia. É um pecado da carne também. É todo tipo de ensinamento, doutrina, filosofias, que é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos dos apóstolos. Heresias. Pecado de inveja. O que é pecado de inveja? O sentimento dentro da gente de cobiçar, né, a felicidade do próximo. Vontade de possuir o que é o do outro. Inveja. Olha aí, irmãos, o que? Eu tenho me arrependendo do quê? Se você está se enquadrando dentro de algum desses pecados, Deus precisa que você se arrependa para você alcançar a misericórdia de Deus. Deus precisa ver o teu arrependimento. Homicídios. Deus quer que a gente se arrependa de homicídio. O que é isso? É um ato voluntário ou involuntário de tirar a vida do ser humano. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Do próximo. Quando você está bêbado, dirigindo o seu carro, você está colocando a sua vida e a vida do próximo. Isso é um homicídio se acontecer uma morte. É tanta coisa, matar as pessoas com palavras, homicídio, né? Outro grave hoje em dia que está do lado disso aqui, bebedice. Pecado de bebedice. É o vício de beber. Você não consegue ficar sem beber. Embriaguez. Você ficar bêbado. Fora de si. Ah, mas quando você está bêbado? Se você for pego num bafômetro, se você tomar uma latinha ou meia taça de vinho, você soprar, você vai ser pego no bafômetro. Ó, você já está alterado, a tua consciência, o teu normal. Não precisa beber 5, 10 latinhas, uma garrafa para ficar bêbado. Bebedice. Glutonaria, vício de comer demais sem limite, pessoa que come demais também, né? Pessoa come exagerada até passar mal, tá passando mal, tá enfiando mais comida, mais doce. Tá vendo que não cabe mais, tá enfiando. Pecado gravíssimo, que pode te levar para o inferno. Sim, bebedice pode te levar para o inferno se não parar. E coisas, agora continua a palavra do Senhor no Gálatas 5. Todas essas coisas e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais já vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Inferno, se não se arrepender. Quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses pecados aqui se dividem em algumas partes, como os pecados sexuais, pecados lá da prostituição, impureza, lascívia, pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, né? Oferecer aí sacrifício para ídolos, imagens, todo quanto é tipo de coisa que não seja para Deus, né? E lembrando, Deus não quer o teu sacrifício de nada. Sabe qual que é o sacrifício que Deus quer para você? Deixa eu ver se eu lembro aqui, onde que eu anotei, Salmo 51, tá lá o sacrifício, acho que 17, 51, Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado, arrependido, Ele não desprezará. Esse é o sacrifício que Deus quer. Não precisa andar daqui lá na outra cidade lá longe. Não precisa orar 1000 vezes o Pai Nosso. Isso não é sacrifício. Não precisa pegar todo o teu dinheiro e doar para alguém necessitado, achando que está fazendo um sacrifício. Não, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Você e eu. Pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais, né? Que é com as pessoas, com a sociedade, briga, inimizade, inveja. Pecados pessoais, bebedice, glutonarias e essas coisas. Amém, meus irmãos? É disso que você e eu precisamos se arrepender para sermos salvos, para não irmos para o inferno, para morarmos com Deus no céu, né? Jesus nos chamou das trevas, da escuridão para ir para a luz, para ficar tudo limpo, iluminado, não coisa escondida. Amém, meus irmãos? Olha aqui o Salmo 51, 10. Deus espera que eu e você façamos a oração do Salmo 51. Salmo 51, o 10 fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém, meus irmãos? Encerro aqui 10 minutos de explicação desse tema e vamos para a oração. Eu quero orar junto com você o Salmo 51, o Salmo de Davi, um homem que Deus perdoou, um homem que fez muitas coisas erradas, ele adulterou, traiu o Senhor, traiu a Deus, né? Traiu as suas esposas, traiu seus amigos, assassinou um amigo. E ele fez esse salmo, e está na Bíblia. Olha como que Deus é misericordioso. Um homem que fez tudo isso, seus escritos estão na Bíblia Sagrada. Porque se arrependeu de todo o seu coração. Se arrependeu sinceramente, parou com o pecado, confessou o seu pecado. E é isso que Deus quer que eu e você façamos e vivamos uma vida de confessar os pecados, fugir do pecado. Pecado não vou beber mais, não vou me prostituir, não vou adulterar, não vou mentir, não vou enganar, não vou brigar. Me ajuda a mudar, Senhor. Vamos orar junto comigo, irmãos, agora o Salmo 51. Amém? Vamos lá. Amém, irmãos. Vamos fazer aí um tempinho de silêncio e nos conectar lá no céu. A palavra do Senhor está aqui. Eu quero que você aprenda, né? Você que não tem esse hábito, ore a Bíblia. O Salmo 51 é de arrependimento. Vamos orar comigo? Pensa de você entrando lá no céu. Vou colocar uma imagem, um fundo musical. Pensa você saindo dessa terra e chegando no céu. E você tem acesso, não importa quão pecador nós sejamos,
O sangue de Jesus nos dá acesso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, ó Jeová, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, mais uma vez gravando esse vídeo e fazendo o que eu tenho sentido que o Senhor quer que eu faça. Falar do seu amor, consertar a nossa vida também, a minha vida, né? Orar mais, Senhor, ler mais a Bíblia, falar mais de Deus para as pessoas. Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, ouça a minha oração, a nossa oração. Peço, Senhor, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados em nome de Jesus. Obrigado pelo alimento, pão de cada dia, Senhor, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, por todas as bênçãos, o dom da vida, o ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero interceder por cada um que está aqui, vendo esse vídeo nesse momento, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar os nossos corações, gerando arrependimento de pecados, Senhor, gerando, Senhor, frutos do Espírito Santo, frutos de arrependimento. Arrependimento, Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta pessoa e toda a sua família, que todo o mal, Senhor, que foi feito sobre a vida dela seja quebrado pelo sangue de Jesus, Pai. Toda obra do maligno, desde criança até o dia de hoje, a quem estiver ouvindo e crendo no poder da oração, crendo no nome do Senhor Jesus, Pai, seja quebrado, desfeito, que os olhos sejam abertos, espiritual, que comecem a ver onde estão os erros e se consertar, Pai. Pai, quero orar agora o Salmo de Davi, que confessou o seu pecado, Pai, suplicou o perdão do Senhor e rogou ao Senhor para que o Senhor renovasse o teu espírito. Renova em nós, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, Pai. Apaga, meu Deus, todas as nossas transgressões, pecados teimosos que a gente está cometendo ao longo dos anos, mesmo pecado. Apaga, Pai, apaga em nome de Jesus as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. Pai, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, completamente da nossa iniquidade, Pai. Traz, Espírito Santo, a nossa memória, os pecados que nós cometemos durante a nossa vida. Nos ajuda a confessar, arrepender, Pai, dos nossos pecados. Todo dia traz a nossa memória, Pai, e nos lava completamente, nos purifica dos nossos pecados, porque nós conhecemos as nossas transgressões, nós sabemos o que nós fez contra o céu, nós sabemos que nós não temos buscado a Deus, nós não temos se arrependido dos nossos pecados. Nos ajuda, Pai, nós conhecemos sim os nossos pecados e Ele está sempre diante de nós. Ele está sempre diante de nós para que a gente peque todo dia. O pecado está sempre diante de nós, querendo que a gente viva na prática do pecado. Senhor, contra Ti, eu somente pequei e fiz o que aos Teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando o Senhor falar e puro quando o Senhor julgar. Meu Deus, nos limpa, Senhor. O Senhor é puro, o Senhor sabe dos nossos pecados. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, Senhor. O Senhor sabe dos nossos pecados, meu Deus. Desde da geração dos antepassados da gente, que muitas vezes não são convertidos a Deus e nos tiveram em pecado, Senhor, não vivendo conforme a Tua vontade, meu Deus.
Ah, Jeová, Deus, alcança, Senhor, os nossos pais, nossos avós. Converte eles também, meu Pai. Salva eles em nome de Jesus. O Senhor sabe que desde a nossa meninice nós temos cometido pecados. Desde criança, Pai. E o Senhor é justo, o Senhor é santo. O Senhor sabe que não somos bons, não somos bons. Nós cometemos pecados demais. Pai, perdoa-nos, Senhor. O Senhor ama a verdade no íntimo, o Senhor ama a verdade. E no oculto me faz conhecer a sabedoria, meu Pai. Pai, purifica-me com hisope e ficarei puro. Purifica-me com o sangue de Jesus e eu ficarei puro. Lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eu ficarei mais limpo do que a neve, mais alvo do que a neve. Faz-me, Senhor, ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Pai, muitas vezes muitos de nós tem dado tudo errado na nossa vida, Pai. Nós temos sentido dores, angústia, tristeza, maldições. Tudo tem cooperado para o nosso mal, Pai, por causa do nosso pecado. E nós queremos agora se arrepender de todos os pecados e se converter a Ti, para que nós possamos sentir alegria e júbilo novamente. E se nunca sentimos, nós possamos sentir alegria vinda de Deus. Alegria por estar não praticando o pecado. Papai, esconde a Tua face dos meus pecados, meu Deus, e apaga todas as minhas iniquidades, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, esconde Tuas faces dos meus pecados. Meu Deus, ajuda essa pessoa a sentir vergonha do que ela está fazendo. Abra os olhos espirituais, Pai, que essa pessoa sinta o que o Senhor sente ao vê-la pecando lá no quarto, lá no banheiro, lá no trabalho, lá na escola. Abra os olhos para que ela sinta vergonha e peça para o Senhor: Senhor, não olhe para mim, Senhor, eu sou um pecador. Não olhe para mim, Senhor, esconde a Tua face dos meus pecados, porque eu sou um pecador, Pai. Apaga todas as minhas iniquidades. Meu Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, que obedeça a Deus, que obedeça às leis. Não me lances fora da Tua presença, Deus. Meu Deus, me perdoa, não me lance fora da Tua presença, não retire de mim o Teu Espírito Santo. Não retire de mim o Teu Espírito Santo. O que nós temos de mais importante na face dessa terra é o Espírito Santo dentro de nós. Talvez, Pai, as pessoas que estão ouvindo não conheçam o Espírito Santo. Eles possam pedir para conhecer o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam chamar o Espírito Santo, que não é uma força ativa, não é o poder de Deus. O Espírito Santo é o Senhor Criador. É Jesus, é o Espírito de Jesus que está na terra, que se entristece com o nosso pecado, que fica triste quando nós pecamos, Pai, que nos convence a nós não pecarmos mais, nós se aproximar de Deus. O Espírito Santo, Deus, coloca na mente dessa pessoa: eu vou buscar o Espírito Santo. Pai, coloca na mente dessa pessoa: eu vou digitar lá na internet quem é o Espírito Santo, no YouTube. Eu vou digitar qual a função do Espírito Santo, eu quero conhecer o Espírito Santo. Coloca um desejo nessa pessoa, Pai, e dentro de mim também, de buscar conhecer quem é o Espírito Santo, em nome de Jesus. E não afaste de mim, de nós, o Teu Espírito Santo. Torna-nos da alegria da salvação e nos sustém com um espírito voluntário, Pai. Nos dá a alegria da salvação novamente, Pai. Pai, nós somos salvos pela graça de Jesus, pela fé em Jesus.
Nós somos graça, nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, não é pelas nossas obras. A salvação não é pelas nossas boas ações, para que ninguém se glorie e bate no peito: eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não, a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Meu Deus, nos dá essa alegria de sermos salvos novamente. Meu Deus, torna da alegria da salvação, Pai. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ajuda eu e essa pessoa a ensinar, Pai, em nome de Jesus, aos transgressores os caminhos de Deus, e aos pecadores a se converter dos seus pecados. É o que estou fazendo aqui agora. Senhor, recruta mais pessoas, salva mais pessoas, Pai, em nome de Jesus, para ensinar que os pecadores precisam se converter, meu Pai. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Crime de sangue que alguém de nós possa ter cometido, matar alguém, aborto. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos dos nossos crimes de sangue, Pai. Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a louvar o santo nome do Senhor, que é santo, é santo, é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Glória a ti, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória, Pai. Porque o Senhor não se agrada em sacrifício, senão eu daria sacrifício ao Senhor. Tu não se deleita em holocaustos, queimar nada e oferecer a ti, igual antigamente no Antigo Testamento. O Senhor não se agrada disso, mas os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Quebra o coração de pedra agora, meu Deus. O dessa pessoa que está ouvindo. Quebra, Senhor, com a tua palavra o coração de pedra. Quebra, Senhor, com a sua palavra o coração de pedra. Dá-nos um novo coração, Pai. Dá-nos um novo coração de carne, disposto a te obedecer, Pai. Quebra agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder da tua palavra, quebra em mim e nessa pessoa que está ouvindo. Pai, aleluia, abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, Pai. Edifica os muros de Jerusalém. Meu Deus, abençoa Jerusalém, aquelas guerras que estão lá. Abençoa, Senhor, traz paz a Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai, sabemos, entendemos que esse 19 ficou lá no Antigo Testamento, Pai. E o que o Senhor quer de mim e desta pessoa, arrependimento, Pai. Quero orar nesse momento em favor, Pai, da Califórnia, dos Estados Unidos. Tem misericórdia dos inocentes, Pai, das crianças, dos jovens, dos animais, das plantações. Pai, ajuda, Senhor, os que estão fugindo, Senhor, das queimadas. Apaga aquele fogo, Pai, apaga aquele fogo. O seu aviso já foi dado, o Senhor já, com a tua permissão, já foi dado o aviso para que todos se arrependam. Que eu e essa pessoa pare de assistir filmes feitos por Hollywood, filmes imundos, para a entrada da nossa casa, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nós adultos. Que nós não assistamos mais filme imundo de terror, para atrair maldição e espíritos malignos para nossa casa, para nossa vida. Música mundana que incentiva a imundície, bebedice, adultérios, traições, Pai. Abra a nossa inteligência, dai-nos sabedoria, Pai. É o que eu te peço, Pai. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e amém. Irmãos em Cristo Jesus, eu termino essa oração, esse vídeo, e que a glória de Deus inunda nosso coração. Que Deus abençoe você, a tua casa, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Amém.